Pedro, um adolescente comum, notou algo estranho. Uma sombra o seguia. Não era a sua própria sombra, mas algo diferente, mais escura, mais ameaçadora. No começo, ele ignorou. Uma brincadeira da luz, talvez. Mas a sombra persistia. Crescia nos cantos escuros do seu quarto, espreitando atrás dele nos corredores da escola. Um arrepio percorreu sua espinha. Uma sensação crescente de que algo estava errado. Algo sinistro o observava. A sombra queria algo dele. Mas o quê? A sombra começou a sussurrar. Palavras ininteligíveis no início. Murmúrios que pareciam vir de um poço profundo e escuro. Pedro tentava ignorar, mas os sussurros aumentavam, infiltrando-se em seus sonhos, perturbando seus pensamentos. Escute, sussurrava a sombra. Preciso te mostrar algo. Uma noite, Pedro cedeu à curiosidade. Quem é você? Ele perguntou, a voz tremendo. A sombra pareceu vibrar. Uma resposta. Em breve. Atormentado pela sombra e seus sussurros, Pedro decidiu investigar. Começou com sua família. Havia histórias, lendas, algo que explicasse a presença sinistra. Seus pais, preocupados com seu comportamento estranho, negaram qualquer conhecimento. Mas, nos olhos de sua avó, Pedro viu um brilho de reconhecimento, um medo silencioso. Vovó, você sabe sobre a sombra? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Ela apertou os lábios, o rosto envelhecido cheio de conflito. Algumas coisas são melhor esquecidas, ela murmurou. A avó de Pedro, relutante no início, finalmente cedeu. Ela sabia que o neto precisava conhecer a verdade, mesmo que fosse dolorosa. Ela lhe contou sobre a antiga casa de campo da família, um lugar que guardava segredos há muito esquecidos, um lugar abandonado, envolto em rumores e tragédias, onde o tempo parecia ter parado. A sombra nasceu lá, ela sussurrou, com um olhar de medo nos olhos, ligada a um segredo de família, algo que nunca deveria ter sido revelado. Um passado sombrio que tentamos esquecer, mas que sempre nos assombra. Pedro sabia o que tinha que fazer. Ele sentia que era seu dever desvendar esse mistério. Ele precisava ir para a casa, enfrentar seus medos e descobrir a verdade por trás das histórias. Enfrentar a sombra e descobrir a verdade oculta nas paredes daquela casa. Armado com uma lanterna e o medo corroendo suas entranhas, ele sabia que não podia voltar atrás. Pedro partiu para a casa de campo, determinado a enfrentar o que quer que estivesse esperando por ele lá. A casa era pior do que Pedro imaginava. A escuridão opressiva parecia engolir tudo ao seu redor, criando um ambiente sufocante e assustador. O cheiro de mofo e decadência era quase insuportável, impregnando o ar com uma sensação de abandono e desespero. As sombras pareciam mais fortes aqui, dançando nas paredes enquanto ele se movia, como se tivessem vida própria e estivessem observando cada passo seu. Explorando o sótão empoeirado, Pedro encontrou um diário escondido entre velhos objetos esquecidos pelo tempo. A capa de couro desbotada trazia o nome de sua avó, escrito com uma caligrafia elegante, mas agora quase ilegível. Tremendo, ele abriu o diário com cuidado, sentindo uma mistura de curiosidade e medo do que poderia encontrar nas páginas amareladas. As palavras, escritas em tinta desbotada, contavam uma história horrível, cheia de mistérios e segredos sombrios que sua avó havia mantido escondidos. Um segredo de família mantido oculto por gerações, envolvendo pactos e promessas que nunca deveriam ter sido feitas. Um pacto com uma entidade das sombras, uma presença maligna que parecia estar ligada à linhagem de sua família. O sangue de Pedro gelou ao perceber a gravidade do que estava lendo. Cada palavra parecia trazer à tona um novo medo.
A sombra não era apenas uma ameaça distante, mas algo muito mais próximo e perigoso. Era parte de sua linhagem, uma maldição que ele agora entendia estar destinada a enfrentar. O diário revelava a verdade. Cada página contava uma história mais sombria que a anterior, um segredo guardado por gerações. Um ancestral de Pedro, desesperado por poder, havia feito um pacto com uma entidade das sombras. Ele buscava algo que não podia alcançar por meios normais. Em troca de riqueza e influência, ele prometeu algo terrível, sua alma. A entidade das sombras aceitou o acordo, selando o destino de toda a sua linhagem e a alma de seus descendentes. Cada geração estava condenada a pagar o preço do pacto feito por seu antepassado. A sombra era um cobrador de dívidas. Ela se movia silenciosamente, sempre presente, sempre esperando pacientemente o momento de reivindicar o que lhe era devido. A cada geração, a sombra se aproximava mais. Pedro era o próximo da linhagem. A sombra o escolheu. Ele sentia a presença dela, uma sensação de frio e medo constante. Os sussurros, as tentativas de comunicação, tudo fazia sentido agora. Ele estava apavorado. As vozes sussurravam segredos antigos, promessas quebradas e destinos selados. Mas uma parte dele, uma parte pequena e curiosa, queria saber mais. Ele sabia que a verdade estava ali, escondida nas sombras, esperando para ser descoberta. "Eu sei quem você é", Pedro disse, sua voz ecoando na escuridão. "Eu sei o que você quer." A sombra pareceu ondular, sua forma se contorcendo. "Você sabe. E agora? O que fará?" "Eu não vou deixar você me levar", Pedro respondeu, o medo dando lugar à fúria. "Você não tem escolha", a sombra sibilou. "O pacto foi feito. Você é meu." A sombra se lançou sobre Pedro, envolvendo-o em sua escuridão gélida. Pedro lutou, mas era inútil. A sombra era forte demais. Ele podia sentir sua vida sendo drenada, sua energia sendo sugada para o vazio. Então, ele se lembrou do diário. Havia menção a um ritual, uma forma de quebrar o pacto. Mas o preço era alto. Para se libertar da sombra, Pedro teria que sacrificar algo precioso, algo que ele amava. Olhando para a escuridão, Pedro viu o rosto de seus pais, de seus amigos. Ele não podia fazê-los passar por isso. Pedro tomou uma decisão. Ele não lutaria. Ele abraçaria a sombra. Se tornar um com ela. Era a única maneira de proteger aqueles que amava. A única maneira de acabar com o ciclo de sofrimento. A sombra pareceu hesitar, surpresa pela rendição de Pedro. Então, lentamente, começou a se fundir a ele. Pedro sentiu uma dor lancinante, depois uma frieza que se espalhou por seu corpo. Ele não era mais ele mesmo. Ele era algo diferente. A transformação estava completa. Pedro olhou para suas mãos, agora envoltas em sombras. Ele podia sentir o poder da entidade fluindo por suas veias, mas ele não se sentia poderoso. Ele se sentia vazio, perdido. Ele olhou para a fotografia de sua família que ele havia trazido com ele. Seus sorrisos pareciam distantes, como se pertencessem a outra vida. Ele queria voltar, ser o Pedro que era antes. Mas ele sabia que era impossível. Pedro deixou a casa de campo para trás. Ele não podia voltar para sua família. Não podia arriscar machucá-los. Ele estava sozinho, condenado a vagar pela terra como um servo da sombra, para sempre ligado à entidade que ele havia jurado destruir. A sombra havia vencido. Mas a que custo? Pedro era um prisioneiro em sua própria prisão. Uma alma torturada, para sempre assombrada pelo passado e pela promessa de um futuro sombrio.